Olha, pessoal, o anúncio feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a importação de tarifas a produtos importados de 185 países gerou preocupação no mercado global. Para os produtos brasileiros, a taxa de importação pelos Estados Unidos será de 10%, o que não é tão ruim assim. No Espírito Santo, estado com forte vocação exportadora, a medida pode trazer impactos, mesmo assim, para setores como mineração, aço, celulose e o nosso do dia a dia, o cafezinho glorioso. Além de petróleo, para você dirigir e para cozinhar também, e o gás de cozinha. Para entender melhor os reflexos dessa decisão e o que pode ser feito para lidar com os efeitos do tarifaço do Trump, a repórter Titina Cardoso conversa agora ao vivo com o diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves, o querido amigo Pablo Lira. Deseje para mim, por favor, um bom dia glorioso para o Pablo Lira. Titina Cardoso, uma excelente entrevista para nós aí sobre esse tarifaço aí do Donald Trump, dos Estados Unidos. Ei, Torino, bom dia. É isso mesmo, o Pablo Lira, diretor do Instituto Jones dos Santos Neves, vai dar mais algumas informações sobre os impactos, desse tarifaço aqui para o Espírito Santo. Pablo, o Torino mandou um abraço para você, mandou um bom dia para você. E a gente quer começar com esse tarifaço imposto pelos Estados Unidos, gerou assunto no mundo todo, todos os países preocupados. Para o Espírito Santo, que é um estado que exporta muito, ele tem essa vocação exportadora. Como é que isso acontece na prática? Como é que essas tarifas impostas pelos Estados Unidos vão afetar aqui, o capixaba? Bom dia, Titina. Bom dia, meu amigo Torino. Primeiramente, 7 de abril, parabenizar a essa profissão belíssima que vocês representam do jornalista. A importância de qualificar a informação, fortalecer um pilar da democracia brasileira, a atividade que vocês desenvolvem aí e esse time nota 1000 aí da nossa TV Assembleia. Sobre a questão das tarifas, Titina, o governo Trump, ele anunciou na semana passada e já coloca em prática aí um aumento da tarifa de importação de vários produtos para os Estados Unidos. E como você bem falou, o Brasil é impactado por essa medida, e o Espírito Santo também, que tem como Estado dos Estados Unidos um dos principais parceiros econômicos. Aqui no estado, na nossa pauta exportadora, a gente tem aí uma conexão muito forte com os Estados Unidos, com os produtos de minério de ferro, aço, o nosso café também, rochas ornamentais. Essa tarifa do Trump impactou centenas de países. Vamos pegar o caso do nosso cafezinho, O nosso principal competidor no mercado internacional é o Vietnã. O Vietnã teve uma tarifa 3 vezes superior à tarifa imposta ao Brasil e ao estado do Espírito Santo. No comércio mundial, isso pode ser até positivo para a questão da exportação do café aqui do Espírito Santo e do Brasil para os próprios Estados Unidos. Esse aumento da tarifa nos Estados Unidos, o presidente do Banco Central norte-americano, o Fed, na semana passada, já anunciou que foi muito exagerado e vai gerar um aumento da inflação nos Estados Unidos. E também deve aumentar a inflação aqui no Brasil e no Espírito Santo, um fator negativo dessa medida aí do Trump. Além disso, investidores que estão aqui no Brasil e no Espírito Santo começam a ver esse cenário, e no mundo também, de instabilidade ocasionado por essa medida extremista aí, do governo Trump. Eles passam a postergar investimento. Eles querem observar como que o mercado financeiro vai se comportar, o comércio exterior vai se comportar. Então, eles estão tendo prudência. Então, isso pode fazer com que investimentos sejam postergados. Porém, vale a gente observar que no primeiro governo Trump, Torino, ele tentou adotar esse aumento de tarifas em 2017 e 2018. Só que gerou mais impacto negativo nos Estados Unidos do que impactos positivos. As indústrias que compram aqui o nosso minério, o nosso aço, para produzir veículos nos Estados Unidos, produzir eletrodomésticos também nos Estados Unidos, passaram a ter um gasto maior para fazer a produção desses bens finais. E aí eles começaram a cortar na produção, gerou desemprego nos Estados Unidos. Ocorreu isso na primeira gestão do governo Trump, como também no governo George W. Bush, no início desse século. Então, as experiências passadas indicam que Trump vai sofrer
uma pressão interna muito grande, porque nos Estados Unidos já vai começar a ter aumento da inflação e também os produtores lá, que dependem desses produtos intermediários aqui do Brasil, por exemplo, do Espírito Santo, vão ter um aumento no custo da sua produção. E isso pode gerar desemprego em algumas cadeias produtivas nos Estados Unidos. O que vai acontecer agora? Os países estão começando a buscar um novo ponto de equilíbrio no comércio internacional, um rearranjo do comércio internacional. Olha que notícia boa para o agro brasileiro. Com essas tarifas muito elevadas na China, que foi 3, 4 vezes superior à tarifa de 10% do Brasil, a China já declarou que vai reduzir a compra da soja dos Estados Unidos. Bom para o agro brasileiro. Então, tem alguns aspectos que ainda a gente tem que ter um pouco de paciência e prudência também para acompanhar esse rearranjo do comércio internacional, que gera fatores positivos e negativos, tanto para o comércio exterior brasileiro quanto do estado do Espírito Santo. Você citou, por exemplo, no Espírito Santo a questão do café, né? Que o Espírito Santo acho que é o segundo maior produtor de café Conilon, se fosse um país, né? Em comparação com o Vietnã. Então, em tese, seria bom para o produtor capixaba. A questão da soja também, para o agro, seria bom. Mas tem algum setor que aqui para o Espírito Santo que não seria bom? Já tem como prever isso ou não? Ainda tem que esperar para ver como é que vai ser esse rearranjo, né? Como você disse. Então, Titina, essa questão do café, muito positivo aqui para o nosso agro capixaba. E também quero destacar o papel aí das nossas cooperativas, a OCB, os produtores, pequeno produtor rural, vem alcançando recorde na produção e exportação de café nos últimos anos. O café aqui no estado está pocando, os melhores resultados históricos. Aí o trabalho da SEAG também, na liderança aí do nosso governador e do nosso vice-governador, né, Renato Casagrande, e o vice-governador Ricardo Ferraço, vem realizando um trabalho junto aí com o setor, o sistema cooperativo. Os resultados são muito positivos aí para a base do café. As rochas ornamentais devem sofrer um impacto no mercado norte-americano. Porém, a gente tem um potencial muito grande na Europa e na China. E outro produto que vai sofrer um impacto negativo logo de imediato é a produção do aço, que está com a tarifa ainda maior do que aqueles 10%. Então, é um momento agora, tanto do Brasil quanto do Estado do Espírito Santo, a gente buscar outros mercados, ter um potencial de providenciar esse rearranjo o quanto antes possível. Destaque muito positivo. Com essa medida da semana passada do Trump, a gente está vendo países se unindo para manter o nível do comércio exterior entre eles. Na semana passada, o Trump conseguiu unir China, Japão e Coreia do Sul, que firmaram aí um acordo tríplice de comércio comum. Outro ponto positivo para o Brasil, com essa medida do Trump, o Mercosul, o acordo do Mercosul com a União Europeia vai acelerar, porque tanto a União Europeia quanto o Brasil têm interesse em alcançar esse reequilíbrio da balança comercial dos seus países. Então, é um momento assim de rearranjo, de buscar novas parcerias, né? Os países, os setores, eles precisam se reestruturar, se reorganizar. Você disse sobre o Mercosul, então seria um caso também de fortalecimento do Mercosul. Você acha que o fortalecimento do Mercosul vai ajudar o Brasil a minimizar esses impactos? Sim, é um caminho, uma estratégia muito válida, né? O Brasil conseguir reequacionar a partir dessa mudança que teve na semana passada, não virando as costas para os Estados Unidos, tá? A gente é um parceiro econômico importante, mas a gente tem como contrabalancear, como o acordo aí do Mercosul junto com a União Europeia e buscar novos mercados, posicionar de maneira mais forte aí nossos produtos com outros países. Isso é possível e o Estado do Espírito Santo conta aí, é um estado com uma plataforma logística muito potencial para isso. Pablo, muito obrigada pelas informações, pelos detalhes. Obrigada também por ter lembrado, né, do Dia do Jornalista, que é hoje. E, Torino, parabéns para você também pelo Dia do Jornalista, para todos da equipe da TV Assembleia, e devolvo para você aí no estúdio. Ok, Titina, eu só quero agradecer, claro, ao Pablo Lira aí pela entrevista maravilhosa, por ter lembrado também do Dia do Jornalista, dia 7 de abril, além do Dia Mundial de Saúde, é o Dia
do jornalista. Titina, pergunta ao Pablo, que é do Instituto Jones dos Santos Neves, diretor do Instituto Jones dos Santos Neves, esse tarifaço que o Trump colocou para o mundo inteiro, o Brasil está saindo em vantagem pela tarifa ser uma das mais baixas que ele impôs aos países? Só faz essa pergunta para ele. O Brasil pode ter vantagem nisso? Pablo, o Torino está perguntando se, no caso, né, em comparação com os outros países, o Brasil está saindo em vantagem no tarifaço, né, porque a tarifa é de 10%, não é isso? Em outros países com outras taxas. Então, ele pediu para perguntar, o Brasil está em vantagem? Sim, o Brasil foi um dos países com a menor percentual da tarifa da importação de produtos nos Estados Unidos. Então, nós estamos em vantagem com países como, por exemplo, a China, países aí da Ásia, até alguns países europeus. O Brasil saiu em vantagem. E o caso do café, essa medida colocou o nosso cafezinho capixaba numa vantagem competitiva muito grande comparado aí com o Vietnã, que é um dos concorrentes aí no mercado. Como você bem falou, Titina, o Espírito Santo, se fosse um país, seria o segundo maior produtor de café Conilon do mundo. Isso sem falar também do nosso querido café arábica, do nosso Caparaó capixaba também. Obrigada, Pablo, pelas informações. Torino, eu volto com você. Sensacional entrevista, uma entrevista com muita expectativa de esperança para os brasileiros, para os capixabas principalmente, não é? Pablo Lira, do Instituto Jones dos Santos Neves.